Resolução CONAMA número 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto número 99274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu regimento interno e, considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua, considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA número 1194, que determina a necessidade de revisão do sistema de licenciamento ambiental, considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente, que ainda não foram definidos, considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da competência para o licenciamento, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve. Artigo 1º. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. 1. Licenciamento ambiental. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 2. Licença ambiental. Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 3. Estudos ambientais. São todos e qualquer estudos relativos a aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise da licença requerida, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. 4. Impacto ambiental regional. É todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente a área de influência direta do projeto, no todo ou em parte, o território de 2 ou mais estados. Impacto ambiental regional é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente a área de influência direta do projeto, no todo ou em parte, o território de 2 ou mais estados. Artigo 2º. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Parágrafo 1º.
Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta resolução. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. Artigo 3º. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, EIA-RIMA, o qual dar-se-á publicidade garantida à realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. Artigo 4º. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, órgão executor do CISNAMA, o licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 1. Localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil, em países limítrofes, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. 2. Localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados. 3. Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados. 4. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM. 5. Bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica. Parágrafo 1º. O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos estados e municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no procedimento de licenciamento. Parágrafo 2º. O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental, de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências. Artigo 5º. Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades. 1. Localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. 2. Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais. 3. Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios. 4. Delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal por instrumento legal ou convênio. Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. Artigo 6º. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Artigo 7º. Os empreendimentos e atividades serão licenciadas em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. Artigo 8º. O poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: licença prévia, LP, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 2. Licença de instalação, LI. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 3. Licença de operação, LO. Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. Comentário: repetir as três tipos de licença para fixar o estudo. Licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Licença de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 3. Licença de operação. Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes, e determinados para a operação. Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade. Artigo 9º. O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Artigo 10. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 1. Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida. 2. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade. 3. Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do CISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias. 4. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente integrante do CISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios.
5. Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente. 6. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. 7. Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico. 8. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. Parágrafo 1º. No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar obrigatoriamente a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para a supressão de vegetação e a outorga para o uso da água emitido pelos órgãos competentes. Parágrafo 2º. No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental, EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme os incisos 4 e 6, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação. Em breve, a parte 2. Tenham ótimos estudos!